Recentemente, um artigo de Márcio Antônio Campos, Católicos, Criacionistas e Geocentristas não leram Santo Agostinho, chamou muito a minha atenção. Mas por que católicos não podem ser criacionistas tradicionais? Por que haveria alguma contradição entre a leitura de Santo Agostinho e essa postura de admitir, por exemplo, a Terra jovem? Afinal, como a teologia clássica católica entende a criação? Esse aqui é o canal Todavia, aqui a gente fala de assuntos contemporâneos relacionados com a fé cristã. Se você nunca viu nada nesse canal, eu recomendo aqui as nossas playlists e também os vídeos mais recentes. Deixe o seu like agora para ajudar o nosso canal e caso você não seja inscrito, por favor, inscreva-se porque isso é muito importante. E por favor, compartilhe também os nossos vídeos via WhatsApp. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho como escritor, clique no primeiro link aqui na descrição e você vai ter acesso ao meu e-book Adventismo para uma Nova Geração. Um e-book moderno, com uma linguagem fácil, rápida, dinâmica, com mais de 40 capítulos e mais de 200 páginas. Você pode adquiri-lo hoje mesmo e também você ajuda o canal ao fazer isso. Vamos lá então, qual que é a perspectiva que católicos tradicionais têm, especialmente na visão de Santo Agostinho? Agostinho de Hipona, conhecido pelos católicos como Santo Agostinho, foi um bispo africano muito influente. A teologia católica deve muito a ele. E quando a gente pensa nos escritos de Agostinho, eles adaptam para a realidade do pensamento cristão muitos dos conceitos da filosofia clássica, lá do mundo grego, especialmente do filósofo chamado Platão. Uma das coisas muito importantes dentro da noção de Santo Agostinho para entender o universo é como ele entende essa relação entre Deus e o tempo. Para Agostinho e para boa parte dos teólogos ocidentais, Deus está fora do tempo. Nós poderíamos nos referir ao ambiente onde Deus está ou à condição que ele tem como atemporal. Deus está situado na atemporalidade. Significa que, da perspectiva dele, o tempo não passa. A eternidade mesmo é entendida como atemporalidade. Ela condensa todo o tempo num lugar só. É como se para Deus não houvesse nem passado, nem presente, nem futuro, mas apenas uma visão contínua de todos os acontecimentos que ocorrem dentro do tempo. Deus também é entendido para Agostinho de Hipona como sendo o Uno, aquele que é simples, enquanto as suas criaturas não são simples, são complexas. São divididas. Então, o Uno vive na temporalidade, enquanto as criaturas duplas e imperfeitas vivem na temporalidade. Veja que nada dessa divisão é sequer mencionada na Bíblia. Realmente. Mas ela faz parte do conceito filosófico por trás da interpretação que Agostinho faz do texto bíblico. Então, ele já impõe o seu pensamento filosófico sobre a Bíblia, ao invés de tentar extrair da palavra de Deus o que realmente ela afirma. Mas não é só uma diferença entre a forma de se relacionar com o tempo, não. A criação é material, enquanto Deus e os seres perfeitos são imateriais. Aliás, Agostinho entendia que Deus criou o mundo primeiro na sua mente, a substância ainda sem forma, e depois ele ordenou que essa substância ganhasse uma forma ao longo do tempo. É como se Deus na eternidade fizesse as coisas ao mesmo tempo, mas para nós elas ganham um efeito de sucessão, um acontecimento após o outro. Deus já criou na sua mente um mundo e já imaginou para esse mundo a forma, mas ele veio a ter uma forma dentro do tempo e do espaço. E olha só, tinha até um nome para essa matéria sem forma, era chamada de ilê. Olha como Agostinho se refere, portanto, à criação. Do nada foram criadas por ti, não da tua substância, não de alguma matéria, não tua que existisse antes de ti, mas de matéria concreta, criada por ti ao mesmo tempo que lhe deste uma forma sem nenhum intervalo de tempo. Essa matéria foi criada no nada, e essa forma do mundo foi tirada da matéria informe. Mas essas duas operações foram simultâneas, de modo que entre a forma e a matéria não houve intervalo de tempo. Por que entre a matéria informe e a sua forma definitiva não houve intervalo de tempo? Porque ambas foram pensadas na eternidade, onde para Agostinho, de acordo com as ideias gregas, o tempo não passa. Lembra? A eternidade é vista aqui como acontecimentos simultâneos que estão todos presentes diante de Deus. Então, se eles são simultâneos, não tem primeiro e segundo. Eles se tornam simultâneos apenas quando vistos
dentro do tempo. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Parece muito confuso, mas é só você imaginar que Deus tem uma perspectiva em relação ao tempo diferente de nós seres humanos. Deus vê todas as coisas ao mesmo tempo. Então, para ele, não existe passado, presente e futuro, não existe primeiro, segundo, terceiro, tudo é visto ao mesmo tempo. Para nós, não. Existe uma sucessão de coisas, porque estar dentro do tempo nos sujeita a isso. É claro que eu estou falando dessa visão aqui de Agostinho, mas essa não é nem de longe a visão da Bíblia. Não existe algo como atemporalidade no texto bíblico, porque todas as coisas acontecem dentro do tempo. Mesmo as ações de Deus são pautadas pelo tempo. E muitas profecias, por exemplo, as 2.300 tardes e manhãs, se referem a acontecimentos no céu, como a purificação do santuário celestial. Eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo. E é interessante que se essas profecias se referem a acontecimentos no céu e também são profecias de tempo, isso implica, obviamente, que passa-se tempo no céu. Então o céu não pode ser marcado pela atemporalidade. Mas se você quer saber a verdade, esse tipo de conceito abstrato, filosófico grego, não pautou apenas a teologia de Agostinho, mas alguns séculos depois, outro grande nome da teologia católica também assumiria as mesmas pressuposições. E aqui eu estou me referindo a Tomás de Aquino, um dos grandes teólogos do Ocidente. Ele também não estava livre das influências do pensamento grego. Ele mesmo achava que a criação apresentava uma distinção bastante curiosa. Tomás de Aquino propõe uma diferença entre a obra de criação e a obra de distinção e ornamentação. A primeira é feita no princípio, que não pode ser medido pelo tempo. De novo, aqui nós estamos falando de algo que acontece lá na eternidade e que, portanto, está fora do tempo. Então, essa é a obra de criação no dizer de Tomás de Aquino. Aliás, a criação é o momento quando o Criador produz num instante a substância das coisas. Já quando ele fala de distinção e ornamentação, ele está falando na criação dentro do tempo. E aí a gente se refere aos dias da criação. As coisas foram brotando, mas elas já estavam feitas, pelo menos na mente de Deus. Elas já haviam sido criadas. Mas agora, esses decretos, essa vontade de Deus, ela se manifesta dentro do mundo material, o mundo onde o tempo faz a regra. Eu nem preciso dizer que a gente tem uma influência marcadamente platônica, tanto no que se refere aos conceitos de Agostinho de Hipona, como também de Tomás de Aquino. Lembra da ideia de Platão, da caverna, que você deve ter estudado em filosofia, do mundo sensível, o mundo das ideias e o mundo real? Veja como Aquino faz uma versão disso daí nas seguintes palavras dele: a distinção e a ornamentação dizem respeito à formação das coisas, assim como a formação dos artefatos é feita segundo a forma da arte que está na mente do artífice e pode ser considerada seu verbo inteligível. Assim também a formação de toda criatura é pelo verbo de Deus. Por isso, na obra de distinção e de ornamentação, faz-se menção do verbo. Na criação, o Filho é lembrado como princípio, ao se dizer: no princípio, Deus criou, porque por criação entende-se a produção da matéria informe. Em outras palavras, a criação é o conceito, a ideia, a substância ainda sem matéria, como diria Agostinho. Mas depois, então, essas coisas são colocadas dentro do tempo. Que onda é essa, meu irmão? Olha que bagunça esses teólogos influentes acabam fazendo. E a gente entende que, para eles, seja como for, a Semana da Criação, na verdade, é uma grande metáfora. Não importa absolutamente em nada o tempo em que Deus criou as coisas, porque isso daí só representa, em linguagem humana, aquilo que Deus, na verdade, fez e que é misterioso para o ser humano. Esses autores falam claramente que a Bíblia é simplesmente uma acomodação de ideias divinas à realidade humana e que, portanto, a Bíblia não expressa a verdade absoluta de todas as coisas. É só uma historinha para você entender o fundo moral. Então, quando Márcio Antônio Campos fala a respeito da incoerência dos católicos de seguirem a ideia da Terra Jovem, de um criacionismo mais literal, de chamar isso de ciência, e que esses conceitos estariam indo contra a teologia clássica católica, ele está coberto de razão.
Realmente há uma incoerência aqui. Quando a gente pensa na forma como Agostinho e também Tomás de Aquino, teólogos católicos influentes, entendiam a criação de Deus usando termos não bíblicos e acabando com a literalidade dos dias da criação, de fato não parece e não é nada coerente que católicos defendam os 7 dias da criação de forma literal. Mas aí vem uma grande pergunta. Será que ao invés de ficar com a opinião desses teólogos, não seria melhor respeitar o que diz o texto bíblico? Afinal, a interpretação que eles fazem da Bíblia não é baseada em exegese, em análise do texto. Eles não enxergam essas possibilidades a partir da gramática do próprio texto, das palavras no sentido mais puro e simples que a Bíblia está utilizando. Pelo contrário, eles precisam recorrer à filosofia e reinterpretar os dados bíblicos de acordo com o pensamento que eles previamente já têm. E é sempre muito perigoso quando a gente interpreta qualquer autor de acordo com ideias que ele não quis expressar. Aliás, isso é muito injusto. Acho que ninguém que está assistindo esse vídeo gostaria de ser interpretado de forma injusta, que alguém colocasse na sua boca ou nas suas palavras escritas aquilo que você não quis dizer, aquilo que não era a sua intenção. A gente gosta de ser interpretado conforme aquilo que realmente quis expressar. E quando Deus nos deu a Bíblia e expressou a beleza da criação em 7 dias, ele queria também que isso fosse entendido da forma mais literal possível. Então, se alguns católicos estão fazendo isso, seguindo o que diz o texto bíblico, mesmo que isso seja contra autores importantes da própria Igreja Católica, eu acredito que essa iniciativa esteja de parabéns. Todos nós devemos nos mover das nossas opiniões particulares e doutrinárias para aquilo que realmente a Bíblia está dizendo. Então, quando a gente analisa o texto bíblico, não há outra possibilidade para tentar conciliar evolução e criação. Isso porque eu nem mencionei até esse ponto do vídeo o pensamento de Teilhard de Chardin, que é um teólogo influente católico do século XX, que propôs essa suposta reconciliação entre evolução e criação, de tal maneira que até mesmo o Papa João Paulo II, em algum momento, admitiu que Deus usou a evolução para criar o ser humano. Isso me faz pensar que qualquer pessoa pode ver o que quiser na Bíblia, porque a Bíblia pode ser manipulada e reinterpretada de acordo com o pensamento de cada um. Mas, volto ao ponto, para ser justo com a palavra de Deus, nós devemos interpretá-la da forma como ela pede para ser interpretada. Afinal, Deus a deixou para que ela fosse entendida de forma clara e direta. E ao assumir as pressuposições do próprio texto bíblico, eu consigo entender a realidade pelas lentes do autor da palavra de Deus, que é o próprio Espírito Santo. Mas essa questão toda vai muito além do que se refere apenas ao entendimento sobre a criação. Existe aqui uma preocupação de realmente fazer jus às palavras de Deus. E nesse sentido, a interpretação de Agostinho, em muitos pontos, ela assume conceitos que não são bíblicos. E isso prejudica demais a sua teologia, distanciando o seu pensamento daquilo que realmente a Bíblia ensina. Existe um outro vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a cidade do erro, a forma como Agostinho interpretou a Bíblia e muitos dos conceitos errados que ele traz. É um vídeo muito interessante e eu quero recomendar que você o assista até o final, assim que acabar esse vídeo. Há também uma outra recomendação que eu quero deixar, e essa recomendação é para mostrar como assumir as pressuposições erradas me leva ao entendimento equivocado da obra de Deus e, portanto, também a um relacionamento conturbado com ele. E aqui eu estou me referindo a uma das maiores heresias que já permeou o pensamento cristão, a doutrina da predestinação. Eu falo sobre isso numa série de vídeos aqui no canal também, que vão ficar na recomendação. Assista um desses 2 vídeos e certamente você estará ajudando o nosso trabalho aqui no YouTube. Também compartilhe para que outras pessoas conheçam esse canal. Obrigado por ter ficado até aqui. Escolha um desses 2 vídeos, a gente se vê lá. Deus abençoe você. Creation speaks that God is here. What better proof has man yet wrought, amid all doubt and searching thought? Creation speaks that God is here.